O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um outro lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção e em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos que comeram ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, povo amado de Deus, estamos no mês de agosto, mês das vocações. E eu quero dividir com vocês e ao mesmo tempo dizer que a nossa equipe celebrativa, agradeço todos, a igreja não temos nesta missa pessoas, mas desde que nós estamos com a pandemia, uma equipe muito prestativa em todos os aspectos, os que vocês veem e não. E mais uma vez no mês de agosto, nós celebramos o evangelizar em casa. Lembrando, filho, começo minha homilia dizendo: a pandemia não terminou. Pelo amor de Deus, de tudo que é mais sagrado, pelo amor à tua vida e do próximo, cuide-se. Só saia de casa o necessário, e saindo, cuide-se. Nós sempre estamos todos os dias com você, 24 horas, rádio e TV, mas ainda na pandemia. Mas nós estamos agora, hashtag evangelizar em casa, livrai minha família do mal. E nós vamos passar todo mês de agosto lembrando a Sagrada Família. Por quê? Porque a Sagrada Família é de onde tudo brota. E hoje, lembrando ainda, nós temos a alegria de começar a celebrar as vocações. E temos mais uma vez, eu lembro, São João Maria Vianney, ou como alguns chamam, cura d'Ars, cura da cidade de Ars. Por isso, São João Maria Vianney, patrono de todos os sacerdotes. Porque hoje também se celebra o dia do padre, e eu enfatizo que valorize o padre da sua comunidade aí onde você está, rezando por ele, e o faremos também na missa. E, muito bem lembrado, o barco. Eu vos farei pescadores de pessoas, pescadores de homens, eu vos farei pescadores de pessoas. Tudo isso nos leva, é um contexto geral,
Mas agora vamos adentrar. Eu confesso que fiquei numa dúvida muito grande entre aprofundar a segunda leitura, que me é muito cara, ou o Evangelho. Essa missa ela é de um tempo bastante limitado. Por isso, farei a segunda leitura e o Evangelho na missa das 11, depois tem a das 18. Por ora, nesta missa, me atenho ao Evangelho. Há uma mudança. Quem acompanhou os últimos domingos, espero que você seja de missa dominical, mesmo que seja pela televisão, por enquanto é a única opção que temos, apesar de que aqui temos um número reservado na missa, e se quiserem, durante a semana, e hoje às 11 e às 18. Filhos queridos, foram 3 domingos, Jesus falando em parábolas. E nesse falar em parábolas, Mateus, nós estamos falando do Evangelho de Mateus. Todo esse ano de 2020, o ano do Covid, é Mateus. E Mateus tem um propósito. Ele começa o Evangelho, ele quer mostrar ao povo judeu, Mateus escreve para os judeus, que Jesus realmente era o Messias. Que Jesus, quem é Jesus Cristo? Mateus também tem essa preocupação, mas enquanto Marcos apresenta de um jeito, Mateus faz o seguinte: enquanto ele apresenta nos capítulos anteriores, Jesus falando em parábolas, ele queria mostrar Jesus o mestre, aquele que ensina, por isso falava em parábolas. A partir desse domingo, nós estamos no capítulo 14, a partir desse domingo, Mateus vai mostrar alguns milagres de Jesus. Nos últimos domingos não falamos em milagres. A partir de hoje sim, porque Mateus quer falar para os judeus e dizer: sim, ele, Jesus, é o mestre, mas é o Messias. Então todas as curas, todos os milagres de Jesus são sinais. Grava isso, é uma chave de leitura importantíssima para Mateus, para mostrar que Jesus é o Messias esperado. E Mateus está escrevendo para um povo que conhece de cor e salteado o Antigo Testamento. Então o evangelista Mateus é aquele que mais, desculpa brincar, é o que mais floreia com assim se cumpriu a profecia. É Mateus, porque o povo que está lendo o evangelho dele sabe de cor e salteado. Então é nesse contexto que nós vamos ver a leitura. Jesus, qual o objetivo do Evangelho? Então você já sabe, mostrar que Jesus é o Messias. A primeira leitura, ela tem um propósito, e ela entra do profeta Isaías hoje, para mostrar que a promessa é exatamente isso, que Deus fez um pacto. Vocês têm fome? Eu matarei a fome. Vocês têm sede? Eu vos dessedentarei. E quando vier o Messias, diz a leitura, vocês serão saciados. Então fazia parte da promessa de que Deus saciaria os famintos, que Deus viria em socorro dos empobrecidos, que Deus viria trazer fartura. O Messias é sinal de fartura. Agora vamos ao Evangelho. Jesus soube que João Batista foi morto. Então quer dizer, terminou o tempo. Mateus está dizendo, não era o Messias. Essa afirmação tem esse propósito. Segundo, ele partiu. Toda vez que você vê que Jesus partiu, e ainda mais, partiu de um lado para o outro, e partiu de barco, de uma região para outra, vem sinais. É um marco, é como quem estuda Mateus, vai perceber que Mateus tem algumas... Quando alguém fala sempre né, como é que fala? Como é que alguém sempre tem aqueles vícios de linguagem, né? Vamos dizer assim, tem gente que vai falar sempre né, que aquilo dói no ouvido, que você parece que só escuta o né. Desculpa fazer essa comparação, mas Mateus tem uns certos vícios de escrever. Partiu, foi para o outro lado, vem um sinal. Ele vai para um outro lado, para um lugar deserto e afastado. Um lugar
ermo. E lá a multidão foi atrás. É impressionante. Mostrar que a multidão vai atrás de Jesus, quer dizer, a multidão segue. A multidão reconhece Jesus. Mateus está dizendo isso para quem está lendo. A multidão reconhece que Jesus é o Messias. E veja, eles seguiram a pé. Eles foram para o deserto. Gente, você está lembrando de um fato? Você está lembrando de um fato? Os outros falam que era numa relva. Aqui não. Mateus fala que é no deserto. Outros evangelistas falam diferente. Por quê? Porque Mateus está evocando, quem faz a leitura orando comigo, o que o povo fez no deserto? Senhor, nós estamos com fome, nos tiraste do Egito para trazer aqui, pelo menos lá a gente comia cebola, mas comia, e aqui nós vamos morrer de fome. E Deus manda maná e as codornizes. Você entendeu o significativo? É cheio de elementos. Foram para o deserto. Impressionante. Assim que Jesus desce, qual a atitude? Olha o sentimento que Mateus diz. Jesus sentiu compaixão. Se eu tivesse, eu grifaria a palavra compaixão, porque compaixão aqui é próprio de quem é o Messias. Não é dó, não é pena. Compaixão vem de um atributo divino. Compaixão, misericórdia. Compaixão, piedade. Compaixão, tirar o coração e entregar para o outro. Por isso a palavra compaixão é muito maior do que a gente pensa. É Deus que tem compaixão. Deus é misericordioso. E Jesus tem compaixão. Filhos, Jesus olha para a nossa realidade hoje. E acredite em mim, Deus não está feliz. Deus não está feliz com a pandemia. Mas Deus não está feliz porque no meio da missa me ocorreu uma coisa, que sabe, por favor Marcelo, pega esse cesto. E sabe qual é o símbolo dessa liturgia? O cesto. Os cestos, por favor, quero fazer assim. Isso. No meio de uma pandemia, a multiplicação dos pães tem um símbolo litúrgico. As tantas cestas básicas que estão sendo feitas. Porque é isso que o Senhor manda. Partilhar. E está meia vazia, um pacotinho de bolacha, um pouquinho de açúcar. Mas exatamente eu quero que isso seja o símbolo. E é o Senhor nos ensinando. Porque Deus não está feliz com o povo passando fome, com alto índice de desemprego. Todo mundo esperando a vacina, mas será que vai chegar para os mais pobres? Eu não vou reclamar que não vai chegar para mim, e quem está aqui não vai reclamar que tem condições, mas para aqueles mais pobres, não sei, e quando vai chegar? Jesus olha e tem compaixão, e é isso que Ele espera de mim e de você. Se nos dissermos que somos de Cristo, temos que ter compaixão. Tenho que me apressar porque o tempo urge. E é impressionante que depois da compaixão o que Jesus faz? Cura. Então a cura que Ele faz é para dizer, aqui está o Messias. A primeira atitude, Ele curou. Mas aí, Jesus faz um milagre. Padre, existiu o milagre da multiplicação dos pães? Sim, meu filho, existiu o milagre da multiplicação dos pães. Tem o milagre, existiu, não há dúvida disso. Mas qual o sentido do milagre? Então entenda que eu estou interpretando o milagre, não estou dizendo que não existiu. Vamos lá. Jesus, é impressionante, quanto mais eu leio, mais eu vou descobrindo as coisas.
Ele faz um milagre, mas não é só dos pães, e você vai entender. Ele está com compaixão, ele acabou de curar, ele está se mostrando como o Messias, ele está se mostrando como o novo pastor. E ele diz, ao entardecer, os discípulos chegam e diz: esse lugar é deserto, a hora já vai adiantada, despede a multidão. Mas não era assim que faziam os fariseus, não era assim que faziam os outros. O Messias não é aquele que cura o corpo e a alma, cura o homem todo. Jesus seria só de curar a doença física e dizer: ah não, agora é hora de comer, vai para a tua casa. Jesus estaria endossando isso. Aquilo que nós cansamos o Papa Francisco e os santos disserem: se teu irmão chega e te pede comida, por favor, não vá dizer para ele, vai lá rezar que depois de comer, não, dê comida e depois catequize. É uma necessidade de sobrevivência. Então Jesus, ele tem compaixão do homem todo. Por isso, agora vem duas linhas. Os apóstolos que dizem: olha, Senhor, é melhor que eles vão, nós não vamos dar conta disso. Impressionante que aqui começa o milagre, que vai resultar na multiplicação dos pães, mas é o milagre no coração dos discípulos, porque no mesmo momento que um manda embora, o outro tem coragem de dizer, porque precisa, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. A gente vai pensar aqui, que só diz assim, só temos, quer dizer, nós não vamos fazer nada. Não, mestre, não é para mandar embora, mas nós temos, é só 5 pães e 2 peixes, mas vamos fazer. São as cestas básicas, é aquilo que quando você guarda o maná, e eu tenho que contar nessa missa, porque tem muita gente que não me acompanha, eu precisaria mínimo 2 horas de missa. A leitura orante do maná que foi guardado, criou bicho e fedeu. E uma mulher ligou para mim no rádio e disse: padre, depois que eu escutei isso, o senhor no programa de rádio, eu cheguei no meu armário e fiquei pensando, meu Deus, se aquilo que eu tenho de sobra feder minha casa, vai ficar um horror. Fiquei pensando a mesma coisa. Se aquilo que sobra no nosso armário, na nossa despensa, na nossa geladeira feder, como fedeu lá no Êxodo, no mesmo texto ali das codornizes e do maná, a nossa casa viraria um cheiro de latrina. Me perdoe a palavra, mas nós temos demais. Jesus disseram só 5 pães e 2 peixes. Jesus, trazei-o aqui. É claro que aqui o Mateus, lembre-se, escrevendo para os judeus, Jesus o abençoou, rezou, preparando já para a Eucaristia. Mas você não te chama a atenção? Tem algo que a gente não percebe em Mateus. Sabe o que é? Jesus pegou o pão e distribuiu. Não, desculpa. Jesus pegou o pão, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos. Escute bem, 5 pães partidos dão 10. Discípulos, 12 apóstolos. Quem foi que continuou a partilha? Quem foi que continuou a fazer o milagre? Quem teve que fazer o milagre da fé? Os apóstolos. Foram eles, não foi Jesus que foi dando ao povo, foram os discípulos que foram partindo. Como foi eu não sei, e não tem como saber, ninguém estava lá. O milagre aconteceu. Só que o primeiro milagre aconteceu com aqueles apóstolos que estavam dispostos a mandar embora. Eles acreditaram no Senhor, pegaram os 5 pães e, movidos pela fé que Jesus diz, dai vós mesmos de comer, e eles foram repetindo milagre após milagre. Oh, meus irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor está fazendo, milagre no meu coração e no seu coração. Ele quebra a primeira vez,
Ele junta a primeira vez, mas depois somos nós que pela fé em Jesus Cristo vamos fazendo um milagre por milagre, onde todos ficam satisfeitos. Que milagre maravilhoso! Mas isso é milagre? Sim. O senhor acredita que teve esse milagre? Acredito. Mas não esqueça que o milagre é um sinal. Então, como sinal, Jesus parte o pão. Eu e você, que está em casa, nós estamos chamados a pegar o pedaço que nos cabe, e pela fé em Jesus Cristo, e repetindo o milagre de Jesus. Isso é muito forte. E olha o que o texto diz: sobraram 12 apóstolos, 12 tribos de Jacó, sobrou para o mundo inteiro. Portanto, filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, para o mundo inteiro. Querido povo de Deus, portanto, Jesus é o Messias, e como Messias, Ele faz o primeiro grande milagre no coração dos apóstolos, e dos apóstolos no coração de todos os presentes. Que nós aprendamos essa lição.